Olá, pessoal! Voltamos com o nosso Atípica Zone, né? Depois dessa reforma do PulsioneCast, e nada mais, nada menos eu poderia deixar de trazer o Gustavo do Sinoterapia. Gente, eu cheguei a comentar com vocês um pouco nos stories que eu não sei muito bem e eu não ia ficar dando pitaco, né? Então é melhor perguntar a quem sabe do assunto. Gustavo, me conta como que foi esse amor, né? Essa paixão mesmo pela sinoterapia, né, de trazer os cães para a parte mesmo do autismo, das crianças especiais. Como que é essa movimentação? Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos Boa aí. tarde. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade, né, de mostrar um pouco do trabalho, do poder que os cães têm hoje em dia. Me chamo Gustavo, né? Hoje eu sou cabo de polícia militar, tenho 9 anos. E sempre gostei de ações sociais, de envolver com crianças, com adultos, com idosos. Já em hospitais, né, antes dos cães. Aí, contando um pouco da minha parte particular, Sim. vida, né? Eu adotei uma criança com leucemia. Ele se chama Caleb, está em estágio terminal. Nossa. Conheci no hospital, né, numa das ações. Aí, no decorrer da vida dele, nos 2 anos e meio, mais ou menos, ele começou a demonstrar ser autista, suporte 2 não verbal. Aí eu com os cães em casa falei, eu vou começar a fazer um teste que ele morria de medo. Ele era hipersensível, pegava perto de cão, perto de pelo, então ele tinha muito medo. Falei, vou ver se eu consigo interagi-lo para ver se ele consegue ser mais social. Ele é muito sensível, muito franzininho, então qualquer coisinha ele tinha medo de se machucar. Sim. E foi dando certo, né, para os dias de hoje. Hoje ele já consegue passar a mão na Mel, passar a mão no Dark. Ele puxa a orelha do Dark sem medo nenhum. Então eu pensei, por que eu não faço isso com outras crianças? Sim. Né? Uma delas. A segunda também foi uma menina chamada Alice, né? Beijo pra Alice, para o Davi aí, que são as crianças que estão até na capa do livro aí. Sim. Um beijo pra mãe dele, pra Bruna, também pra Kelly, que são portadoras, né? Me deixou fazer esse trabalho, né, com as crianças. A Alice, ela foi no canil, né, um dia. Aí a Mel estava lá nessa época, eu falei, a mulher, ela tem muita dificuldade em andar, falar, ser uma criança social. Aí, falei, eu vou começar a ver se essa criança começa a envolver com os cães, que ela tinha muito medo de cão na época. Aí eu perguntei à mãe dela, ô Bruna, qual que é a situação da Alice? Ah, Gustavo, ela tem dificuldade de andar, tem dificuldade de encostar em pessoas. Falei, então tá, deixa comigo. Aí eu fui apresentar o canil pra ela, a gente sentou no chão, brincou um pouquinho. Ela morrendo de medo da Mel, que a Mel você viu ali que é muito espoleta, pra cima, pra baixo, correndo. Aí, no final das contas, ela já estava passando, né, o pente no pelo da Mel. Ela estava já levando a Mel para passear no campo gramado lá que a gente tinha. E a mãe dela, assim, uma experiência nova, né? Com a equipe multidisciplinar, com a fisioterapeuta, com o psicólogo. Eles conseguem fazer um ótimo trabalho. Não dispenso em forma nenhuma o corpo profissional. Sim. Mas o cão, ele consegue trazer essa proximidade muito mais rápida. O cão, ele consegue sentir aquilo que o indivíduo precisa, no caso da Alice. E ela começou a andar devagar com a Alice. E a Alice assim, pô, tem alguém me acompanhando. Sim. Né? Consigo andar junto com esse cachorro. Então, no final da tarde, ela estava pulando. E a mãe falou assim, pô, a fisioterapeuta, às vezes com meses, né, de trabalho, ela consegue fazer assim, mas... Teve essa mudança rápida, né? Exatamente. Esse resultado rápido. Teve esse resultado rápido. Então, eu acho que uma das vantagens da sinoterapia, né, aliado com o corpo médico profissional ali, a gente consegue resultados mais rápidos. Não dizendo que o cão é a solução, ele é um coajudador. A gente também tem, na verdade eu creio muito nisso, porque a gente já tem as pessoas, né, que são cegas, enfim, que os cães acompanham, né, os cães que são treinados. E no seu caso, você treinou eles para ter essa parte mais sensível com os autistas? Porque assim, eu falo que ele em casa, né, eu já te contei, ele em casa são 4 autistas. E aí eu vejo que tem muito empecilho, né? Eu tava comentando com ele recente, gente, um pouquinho antes de começar aqui. Eu tenho um cachorrinho que é o Simba, né? A gente tinha um paçoquinha, ele chegou a falecer. E agora o Simba. O Simba é um vira-lata. Eu brinco que ele é um doidinho. E aí ele pula no Lourenço, ele pula na Isadora, só que a Isadora grita de pânico. Mas ele é estabanadinho. Eles, gente, ele falou comigo, não, ela é mais espoleta, mas é extremamente dócil, controlável, né? Controlado.
Tudo se dá muito pelo fato de, lógico, o cão ele deve ter um bom treinamento, sim, deve ser um bom profissional, mas eu acho que o maior sucesso estaria em quem está conduzindo, Sim. em ter, sabe, aquele feeling, aquele feedback. E eu já trazendo essa prática de já ter envolvimento com crianças e idosos, eu acho que eu consigo observar aquele indivíduo como único, e falar assim, o que que esse indivíduo precisa? Sim. Então eu pego ali e traduzo isso para o cão. No caso da Mel, ela, né, dependendo do caso, eu consigo deixar ela muito tranquila, com a criança mais agitada, que seria esse o caso. Ou às vezes uma criança muito pacata. Ou às vezes uma criança muito pacata, que eu preciso jogar ela pra cima. Então a Mel ela consegue ter essa virada de chave. Entendi. Então, quando a gente consegue alinhar, né, eu tendo assim uma boa observação do que aquela criança precisa, eu consigo facilmente adestrar meu cachorro. Que a ideia seria saber trabalhar em conjunto, muitas crianças na sala, de brincar, de jogar bolinha, de corre pra cá, mas também saber respeitar aquele indivíduo que é muito parado. Sim. Ele tem medo de tudo, ele não gosta de interagir, então eu tenho que às vezes sentar com o cachorro e ficar ali esperando. A criança dá o sinal, porque às vezes ela só não passar de mão, já ganhei o dia. Sim, e isso é legal, porque você esperar, porque a gente tá falando de um animal, né? Sim. O animal entender que ele tem que esperar a pessoa vir até ele é muito complexo, né? Então, assim, esse treinamento, ele é super válido, né? E como a gente tinha falado recente, a sinoterapia, então, ele é um serviço que, né, assistido por você para ter esse domínio com o autismo, né? Ajudar a parte tanto motora quanto a parte mental, talvez? Isso, cognitivo. A ideia da sinoterapia dos principais, né? Não só além da interação com o cachorro, simplesmente soltar o cachorro. Eu busquei estudar muito o corpo disciplinar, né? O que eu preciso saber que tem na cabeça de um autista, por exemplo. Você pode usar a sinoterapia só para idosos, mas o autismo me chamou a atenção até por causa do Caleb. Pô, eu tenho um filho em casa agora eu sou um pai atípico. Então eu tenho que saber ajudá-los. Como que eu vou ajudar Então, assim, eu apaixonei por esse público. Então, o que eu posso fazer para ajudar mais crianças? Então, eu preciso entender como que funciona a cabeça de uma criança autista. Sim. Né? Numa primeira fase ali, numa juventude, numa adolescência. Às vezes, tem um autista que foi no canil que ele tem 35 anos. Uau. Então, a diferença do tratamento dele não pode ser o mesmo de uma criança de 10 anos. Então, eu procurei um psicólogo, procurei um psiquiatra, procurei um terapeuta ocupacional. Falei assim, o que vocês têm de informação para me dar do funcionamento da cabeça de uma criança autista? Ô, Gustavo, na minha área de fisioterapia, a dificuldade do autista é essa. O psicólogo, ô, Gustavo, a minha dificuldade é essa. Então eu comecei a absorver essas informações teóricas, falei, como que eu vou traduzir isso agora para a linguagem do cão? Para a prática em si. Para a prática em si. Deu muito trabalho, levei 3 anos mais ou menos para juntar as informações práticas, aperfeiçoar na teórica e mastigar aí. Quem lê tá tudo gente, muito mais... Gente, eu já li, tá? Eu vou falar uma coisa. E esse livro, você vende ele onde? Porque assim, eu falo, gente, mães autistas, né? Os papais em si autistas, eles têm que ler. Quando eu mandei para Gustavo, já tô em tal página, eu falei, isso não é possível. Não é possível que você já tá em tal página. Eu falei, já. A gente lê assim com uma facilidade. Gente, não tem base não, que lindeza. Quer participar também. A gente lê com uma facilidade porque a gente se encontra ali dentro, sabe? E acaba criando, assim, lógico que a ecoterapia, isso, né? A ecoterapia, ela é um pouco diferente da sinoterapia. A diferença tá como, assim? Uma grande vantagem que eu vejo do cavalo com os cães, que o cavalo, não desmerecendo, tá? Cada profissional dentro da sua expectativa e trabalho, muito respeito pela ecoterapia, tem colegas que fazem, mas o cavalo, a criança fica em cima dele, se locomove, aprende equilíbrio, aprende, às vezes, respeitar o cavalo dentro dos sentimentos. O cachorro não. O cachorro ele consegue ser mais espontâneo. Sim. Consegue levar a criança, consegue brincar, consegue jogar uma bolinha. Às vezes até uma leve expressão de mordida, eu vou explicar daqui a pouco. A criança ela consegue mostrar onde dói. O cavalo às vezes vai só passear com a criança, com o profissional ajudando e tal, e vai voltar. Ele não vai conseguir fazer esse controle, né, que precisa em si, né? Porque às vezes, igual a gente fala, lá em casa, gente, que bonito. Lá em casa, a Isadora, ela não... Por exemplo, ela caiu, tem um tempinho, ela caiu, cortou o queixo assim, sabe? Na escolinha.
Ela não chorou, ela não... A diretora falou comigo, Tchelle, tô impressionada. Eu falei, olha, ela não sente dor mesmo. Não é que não sente dor, mas ela não... Ah, beleza, o trem tá aberto, ela não esboça a reação. Ela não exterioriza aqui. E isso é legal porque se, né, igual você tá me explicando do cachorro, se o cachorro morder, ele vai conseguir explicar de uma forma, né, lógico, leve, mas ela vai conseguir explicar pros pais, enfim, você fala em relação a mostrar, toque. No caso da mordida, até pra gente, né, esclarecer, você acha, o cachorro em terapia ele morde as crianças, não, né? Não, pelo amor de Deus, gente, tem nada disso. Ocasionando que a criança autista, ela tem às vezes reações de bater, de chutar, de morder. O cão, naquela reação, ele só reage. Sim. Lógico que os cães são treinados para não reagir com intensidade. Sim. Às vezes até aquilo ali, sendo um acidente, a gente consegue trazer aquilo para contornar, ensinar a criança onde o cachorro te mordeu, está doendo. Então tudo para nós é virado para de uma forma mais eficácia, né? Sim. Você está aí num dia ali de treinamento com a criança, com o cão, então você consegue contornar aquilo. Os cães, eles têm que ser resistentes à dor. Você pode pegar o Dark aqui, você pode jogar ele pra cima, que ele vai sentir, ele vai chorar, mas não vai te morder. Sim. Então ele tem que saber suportar esse processo. A gente foi até com a Kelly, não sei se ela comentou quando ela veio aqui, a gente foi com a Mel num evento só criança autista. Devia ter umas 150 só criança autista. Imagina a bagunça que foi. Nossa, você ia falar, meu Deus! Jogar pra cima com outro, de morder no outro. Aí uma criança veio e deu um chute na boca da Mel. A gente, como condutor, né, como adestrador, a gente tem que entender. Não é a criança que vai fazer por maldade. Sim. A criança autista, às vezes, ela se expõe dessa forma. Então, o animal ele tem que saber, às vezes, receber aquele impacto, assim, eu sei que não foi por maldade. Então, eu vou ensinar a criança, não pode. Ou, às vezes, ele bate no cachorro, o cachorro começa a demonstrar dor. Onde que tá doendo? O Davi é um próprio exemplo. Sim. A mãe dele pegou um cachorro do vizinho, começou a treinar sinoterapia com ele em casa, e ele, mamãe, tá doendo a barriga do cachorro. Hoje o Davi é uma criança que fala, Sim. é uma criança que tem uma motricidade muito melhor devido ao treinamento dos cães. E isso é legal porque a criança, né, da forma que você está me passando, a criança passa a ter uma conexão diferente do que a gente já vive. Porque eu falo que as mães autistas, né, os pais em si autistas, eles, enquanto um tá jogando bola, a gente tá na terapia. Exatamente. Enquanto um tá, meu filho tá no balé, a minha tá no psiquiatra, no psicólogo, no neuro, enfim. Exatamente. Então, pra gente criar essa conexão é muito válida, sabe? Qualquer sinônimo de afeto, carinho com o animal é válido, porque o animal, igual a gente fala, é muito complexo de ser pegar e treinar ele de uma forma que não, você vai ser assim, o ser humano não. Olha, não pode encostar nela de tal forma, você vai entender que não pode, né? Agora o animal pra você treinar e falar, nossa, você tá de parabéns, porque é muito difícil. Realmente é muito complicado, sabe? Mas quando a gente faz qualquer coisa na vida do ser humano com amor, né? Pensando no próximo, a gente deixa toda a carga pesada de lado, sabe? É muito cansativo, às vezes é muito desgastante até financeiramente, mas a gente pensa, quantas pessoas a gente vai atingir, né, com esse objetivo? Quantas crianças vão ajudar, sabe? Às vezes uma criança pode ajudar no meio de 50. Ô, gente, aqui eu perdendo meu foco. O foco, aí eu perdendo o foco. Às vezes uma criança que a gente consegue ajudar no meio de 50 é o que já valeu, às vezes, anos. Não, se desce. Anos de trabalho, sabe? Às vezes as crianças me veem, os cães, não sei se você percebeu que eles estão usando um cordão desse. Isso, às vezes, até para chamar atenção mesmo. Às vezes um profissional, ele demora semanas para quebrar aquele gelo de interação com a criança. Oi, bom dia. Você quer uma bala? Você quer um doce? Às vezes só da criança ver com o cordão, já pensa, ali tá um cachorro autista. Ali tá um adulto autista. Eu tenho um filho adolescente que ele, assim, nossa, psicólogo ele já passou. E ele fala assim, às vezes ele fala assim, mas pra que eu tenho que ficar falando? A pessoa demora a conversar com ele, demora, sabe? Ele é extremamente, assim, inteligente, assim, de querer controlar, sabe? Você vai demorar horas ali, Miguel, né?
Ele vai ficar, tá. Ele te observa inteiro. Agora, com o animal, acabou. Ele parece que você entra no mundo, né? Exatamente. A ideia dos cães, né? Essa sensibilidade que os cães têm. Uhum. Mas a criança, ou às vezes até a gente mesmo não gosta de outras pessoas, mas aquelas meio que santo não bate, sabe? Uhum. Mas quem que não gosta de um bichinho hoje em dia? Um gato, um cachorro. Então, a hora que a criança ela vê o cachorro, ainda vê usando um cordão na qual eles utilizam, eles usam, a mãe do Davi, na verdade, eu me aproximei do Davi por causa do colar. Uhum. Ele chegou pra mãe dele, estava empurrando as crianças assim, pegou lá, mamãe, Sim. ele é grande, tem um cordão igual o meu. Aí o treinamento dele acabou. Então a ideia disso daí é a pessoa pensar lá, o cara adulto tem autismo e o cachorro tem autismo, mas na verdade é só um quebra-gelo. Eu vou falar que é complicado, tá? Você também falou que você tem autismo, ou não? Não, você não tem, né? Não. E eu falo que hoje, você falou que teve já um rapaz autista no... Isso, foi no canil, tem 35 anos. E ele é autista severo, é nível... Ele era nível 3, não verbal, Uhum. ele era muito agressivo. O que ajudou ele muito a melhorar, a reduzir para o suporte 2 foi o jiu-jitsu. Outra coisa excelente também, os pais que conseguirem colocar seus filhos num esporte, numa luta, ele aprende muito, sabe? Ele consegue regredir muito naquele grau de autismo. Então ele conheceu, ele foi até no canil, ele apaixonou com um cachorro lá, todo dia me ligava, me arruma um cachorro, tive que arrumar um cachorro de doação para ele. E assim, então você vê que o cachorro ele consegue transmitir paz. Né? Então às vezes você chega cansado do trabalho, seu cachorro tá ali te esperando. Então às vezes esse sentimento que as pessoas têm quando vê seus animais é o que eu pego nos meus cães e levo lá para as crianças autistas, sabe? Então essa é uma coisa muito gratificante, que esse tipo de informação você pode ver que em poucos lugares você consegue. E eu ainda falei assim, gente, eu preciso levar ele lá porque é muito raro. Hoje a gente tem no Rio, a gente tem já a sinoterapia. Isso. Mas aqui em Minas, né, a gente é muito raro. Eu não tinha visto ainda, Gustavo. Eu já fui viajar, né, quando eu comecei a estudar sobre sinoterapia em outros estados. O mais avançado deles que eu tenho notícia é o Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Né? Só que no mundo cachorreiro, infelizmente, existe muita vaidade em dividir alguns raros conhecimentos. Infelizmente, sabe? Então a pessoa pensa, quanto que eu vou ganhar para te dar esse conhecimento? Sim. Sabe? Então, às vezes, já até fui rechaçado por causa disso aqui, porque assim, você tá dando muito de graça esse conhecimento. Eu falei, gente, o que adianta um ser humano ter um potencial, ter um conhecimento, às vezes ter uma boa vontade, se não é para ajudar alguém? Sim. Porque a gente vive a vida inteira e guardar aquilo só para nós. Então o tesouro tá no resultado que você proporciona às pessoas. Então hoje a gente tem a venda dos livros, mas a sinoterapia, Gustavo, ela é uma... Vamos ser abertos, ela é tipo um pacote, por exemplo. É tipo um pacote de terapia que a gente pagaria? Como que tá traduzido nesse livro, né? Senão ninguém compra. Não posso falar tudo ali não, Não, aqui a gente não vai ficar falando não, gente. É só um pequeno spoiler pra vocês comprarem o livro. Inclusive, ele não sabe muito disso não, mas as mamães, os papais, ou até mesmo os profissionais que quiserem adquirir o livro, pode procurar, né, no Instagram, pode mandar, a gente vai estar lá também no YouTube. Pode entrar em contato no Instagram do Gustavo, mas se você quiser deixar, se o povo quiser que... Porque Santa Luzia é longe, né? Muito longe. A galera fica assim, gente, mas é em Santa Luzia. Tá, é longe. Nossa Deus. Mas a galera de Santa Luzia que quiser adquirir o livro aqui, pode deixar, né, Gustavo? Não tem problema não. Que aí o Gustavo manda, vocês podem adquirir o livro aqui com a gente. Que a ideia desse livro, qual que seria? Às vezes chegar para um diretor de hospital e entregar assim, olha aqui, ó, tem um conhecimento técnico, científico, que a gente não pode abrir mão, né, de mostrar resultados, mas sem a ciência. Sim. E para ele levar para os pacientes aqui, ó, a gente tem um corpo clínico, mas o que a gente pode agregar para melhorar a vida não só dos pacientes, mas das crianças autistas que estão no hospital. Sim. Então ele vê mesmo que funciona e tem um embasamento científico. Mas também pegar, às vezes, Santa Luzia, que é longe pra caramba, pegar uma senhorinha que tá lá na casinha dela, o filho dela tem movimentos repetitivos, meu filho bate a cabeça por quê? Acha que às vezes é uma doença. Acho que às vezes o filho, ele faz os mesmos movimentos, às vezes xinga, às vezes bate. Pô, por que meu filho é assim? Então a linguagem que esse livro traz é bem claro. Sim. Que é uma senhora que, assim, pouca experiência de vida, pô, tô lendo aqui, meu filho tem síndrome de Asperger. Sim. Parece com isso. Então, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade do meu filho? Às vezes um cachorro que está lá encostado no quintal. Então, a ideia é trazer
né, mais capacidade dos hospitais, né? Não falando que isso aí é a resposta para tudo, mas é um complemento em menor tempo. E também para essa senhora, às vezes, não consegue ir até o centro de BH fazer um tratamento multidisciplinar, que é muito caro. Ela lê esse livro assim, eu consigo ajudar meu filho, eu consigo ajudar um parente, eu consigo ajudar alguém. Se, para mim, tá muito clara a linguagem. A ideia, então, do livro é atingir esses dois polos. Tanto um diretor, um político que, às vezes, quer lutar pela causa. Aqui, cara, a gente tem isso aqui. A gente não precisa buscar conhecimento fora. Hoje, o primeiro mundo dos Estados Unidos está disparado. Mas lá eles têm capacidade de preparação e profissionais que gostam do que fazem. Em Minas Gerais tem, sim, muitos profissionais, mas alguns poucos que, eu vou te dar meu conhecimento e vou ficar sem. Eu já penso o contrário, eu vou estudar e vou te dar para você ajudar outras pessoas. Não, eu falo que o ser humano, Gustavo, ele é muito difícil, né? Eu falo que as pessoas hoje, eles já cedem algo pensando no retorno. Né? Então, por exemplo, por que o Gustavo tá fazendo sinoterapia? Alguma coisa tem, sabe? A gente sempre fala assim, poxa, ninguém olha com bons olhos que é uma ajuda. E eu falo que o autismo, ele é complexo. Sim. E eu brinco que Deus foi generoso com ele lá em casa, viu? Foi assim. Você deu a ninhada inteira, né? Menina, aqui ele me deu. Não, e além, eu sou autista, né? Eu não uso colar, enfim, até mesmo porque eu falo que hoje, Gustavo, você virar e falar assim, eu tenho 37 anos, você virar e falar assim, eu sou autista, o povo fala assim, não, você entrou na modinha? Gente, tá um saco isso. Tá um saco, juro, tá um saco. Todo mundo quer ser autista, mas, gente, autista é B.O.zinho, tá? Pra gente que é adulto olhar e falar assim, eu sou autista. É difícil. Eu, por exemplo, você virar e falar assim, toque. Meu marido morre de rir. Porque às vezes, não sei o que, eu falo, gente, dá a mão pra mim, às vezes eu fico assim, mas ele já sabe. Aí eu falo, aí o anel, eu uso, quando eu uso é raro, tipo assim. Aí ele fala, calma, mas vai dar certo e tal. E pra você ter um contato com outro autista adulto, é muito complexo. É muito complexo. Hoje todo mundo quer falar que é autista porque virou moda. Quer se esconder, né, através da capacidade, né? Porque virou moda. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a gente que é mais velho, a gente para e fala assim, nossa, com cachorro, como que deve ser? Porque com cavalo, meus pequenininhos já fizeram já. Sim. E o Miguel, até cheguei a comentar com ele. Miguel, a gente vai levar o Gustavo lá, a Kelly chegou a contar pra ele. Ele falou, não, mas mãe, com cachorro... Como que a gente faz, mãe? Tem o Simba, e como eu falei recente, o Simba é um cachorro doido, gente. É vira-lata, ele é bem doidinho. E ainda é bebê, sabe? Em casa, eu comprando o seu livro, estudando um pouco, eu consigo... Lógico que eu não vou conseguir... Gente, presta atenção. Eu não vou conseguir adestrar o meu cachorro. É óbvio que não. Mas eu consigo aproximar dele com pequenas... Atitudes. Gestos, né? Sim, perfeitamente, que o principal desse livro é o quê? Às vezes é abrir a sua caixa, a cabeça, né? A gente fala como caixa de ferramenta, e colocar mais... Olha lá, moça. Eita aí. O dó, a gente tá vendo nem eles pra fazer bagunça, gente. O dó. É colocar dentro da nossa caixa de ferramenta mais acessórios, né? A gente não pensar o quê? Será que esgotou aqui todas as possibilidades de eu conseguir ajudar meu filho? Então, às vezes, você tem um papagaio dentro de casa. Se você entender a deficiência do seu filho, a dificuldade dele, você consegue manipular e fazer com que o papagaio estimule a melhorar. Eu vou dar um exemplo dentro de tentar, né? Dentro de cada corpo profissional. O psicólogo, por exemplo, ele fala pra mim, ô Gustavo, meu filho, o filho fulano de tal, tem dificuldade de ser sociável. Não, senhor. De ser sociável. Então eu vou procurar um cachorro, né, ou às vezes apresentar para o cachorro, com que ele faça com que a criança entre no meio de outras pessoas, que às vezes a divisão pega uma criança autista, pega o cachorro e pega uma pessoa comum. Então às vezes a criança autista, ela mexendo com aquele cachorro, ele vai querer mostrar que ele ensinou alguma coisa. Eu fiz ele ensinar o cachorro a sentar, por exemplo. Então, pro autista aquilo é uma coisa de outro mundo. Eu ensinei um cachorro a sentar, ensinei um cachorro a deitar. Então ele vai querer o quê? Dividir aquela conexão que ele criou com o cachorro com pessoas próximas. Lógico que a gente faz essa aproximação a pessoa que ele já conhece, a pessoa que ele se sinta mais à vontade. Então isso eu vou abrindo leques de espaço. Trago mais uma pessoa, trago mais outra pessoa. Até o quê? Que ele já não está sentindo mais aquelas pessoas em volta.
A gente chama isso no mundo do adestrador com cão de ambientação e socialização. É colocar indivíduos aos poucos, sem que ele perceba, só que de forma agradável. E aí, Gustavo, eu queria saber também, porque assim, eles são lindos, né? Você pegou eles bebês, você pegou eles já maiorzinho. Como que foi essa adaptação por conta do seu filho? Você já tinha eles? O Caleb chegou depois, né? Aham. Eu botei ele com 2 anos quase. A Mel já tinha 4 meses, mais Sim. ou menos, quando ele chegou. O Dark... Quem é o Caleb? Gente, eu já sei quem que é, mas vamos diferenciar quem é quem. Caleb é uma criança, né, que eu adotei conheci, na verdade, com 1 ano e 6 meses, Sim. numa das ações sociais que eu fui no hospital, não posso falar o nome. Aí, ele está, na verdade, em estágio terminal. Aham. Qualquer dia pode ser o último dia dele. Pode ser hoje, pode ser daqui 5 anos. Aí eu e minha mãe nos apaixonamos por ele, assim, Sim. vamos cuidar dele até o dia que ele partir. A gente sabe que eles podem não Uma hora, sobreviver, aham. uma hora pode ir, mas se Deus abençoar que ele viva mais que a gente, ótimo. Então, a gente quer, na verdade, ao máximo melhorar a vida dessa criança. Sim. Né? Então, graças a Deus, isso é uma herança dos meus avós, que é sempre querer ajudar o vizinho, quem Aham. levar uma água, um café. Então, eu comecei muito a observar isso, e eu gostei Sim. disso, de ser prestativo pro próximo. Aí a gente adotou, começamos a cuidar dele, começou a melhorar, né? Aham. Como não pode mostrar a imagem, vou te mostrar as fotos depois aí. São 2 crianças diferentes. Sim. Uma jogada em um hospital abandonado, né? Com afeição mesmo de... Mais tô só triste, esperando a morte aham, chegar. sim. De hoje ele fez 4 anos, dia 30 de janeiro. Uhum. Uma criança que você fala assim, essa criança não tá esperando a morte. Sim. Pelo cuidado. E você pode falar o tipo de doença? Claro, ele tem leucemia na medula. Ah, sim. Então, é muito difícil achar um doador compatível, mas a gente está na expectativa de quê? Vamos viver sem esperar isso. Sim. Dar a melhor Qualidade de vida qualidade pra de vida ele. que ele Aham. puder. Ele realmente ele é uma criança assim, que está gostando de viver. Ele quer sobreviver porque ele encontrou pessoas que me amam. Sim. Achei um pai que me ama, achei minha mãe que ela chama de mãe Sim. também, ela está aprendendo a falar. Mas o gostoso da vida é isso. Você proporcionar dentro daquilo que você sabe, dentro do conhecimento, dentro às vezes, Aham. até do seu caráter mesmo. Sim. Então isso proporciona a melhora de muitas pessoas. A Mel, errei muito no treinamento dela, como ser a minha primeira cadela adestrar, então a gente Sim. erra sempre, né? É igual o primeiro filho. A gente É. tenta, ainda fica uma coisa para trás. O segundo já tá mais maduro. Sim. Então o E treinamento... o terceiro é treinamento de vida, tá, gente? Vai, Porque lá em terceiro é casa, o terceiro é resistência, viu? No- tá calejado. Então o Dark, tipo assim, eu meio que refinei muita coisa, eu Aham. aprendi muita informação nova, eu busquei colegas que têm já a proximidade, Experiência, essas coisas para mais- que eu posso agregar. Então muita coisa da Mel, ela já tem retrato da raça dela. Então Sim. uma coisa que é muito importante também, saber lidar com a raça própria de cada cachorro. Hoje, como eu vejo isso como uma experiência de adestrador. Posso usar qualquer cão para sinoterapia, Tá. até dentro do livro também, às vezes as pessoas perguntam. Eita, gente, vai que o Simba tem solução. Posso usar um Golden, posso usar um Labrador, posso Sim. usar um Fila. Então, na verdade, eu posso. Eu tenho que saber manusear o quê? Curioso ali. Não, ele tá. É porque eu tô aqui assim, ó, na mão, ó. O que é o importante? Eu saber separar geneticamente um cão de Aham. qualidade, né? Um sangue puro, vamos dizer assim. E saber ter um tato com aquele cachorro. Uhum. Né? Saber a genética daquele cachorro. O Border Collie, por exemplo, ele é criado para ordenhar a ovelha. Então Sim. ele corre 60 km por dia. Então o cachorro geneticamente ele tem energia em excesso. Então o que vai ser proveitoso a energia desse cachorro? Tem que pensar nisso pro Sim. público que eu vou mexer. Eu não posso pegar às vezes a Mel, que é um Border Collie, e levar e soltar num asilo, porque ela vai machucar o idoso. Sim. Pode quebrar, vai uma perna, vai empurrar. Mas se eu souber dosar isso, sabendo da capacidade dela, eu consigo aos poucos deixar ela mais passiva. O Dark é um cão de proteção, um cão de guarda, um pastor alemão. Então, se eu não ficar atento para isso, a gente chama de janela de agressão, quando Sim. ele é mais novo. Então, se eu deixar ele aflorado demais, ele vai virar a chave que ele vai morder a criança. Ah, Então, tá. esses pequenos detalhes que estão na genética dele, eu tenho que me preocupar. Mas eu posso usar qualquer cão. Entendi. E com o Caleb eu fui assim. Parou. Em determinados momentos eu usava a Mel, que era mais agitada, para poder jogar ele para cima. Ele é uma criança muito assim, não me encosta, me deixa quietinho, retraída. Né? Uhum. Então a Mel jogava a bolinha e acelerava, ele morria de gargalhada. Então, eu sabia Entendi. que a genética da Mel me seria útil naquele Sim. caso. O Dark, ele tá aprendendo a ficar um pouco mais passivo. Às vezes o Caleb ele tá muito quando dá crise, né? Ele brinca. Não, parou.
quando ele dá muita crise dentro da própria leucemia associada Sim. ao autismo, eu uso o Dark aqui para acalmar ele. O Dark deita, ele vai passando a mão no pelo Dark. Entendi. Eu consigo trazer isso dentro da genética dos dois. Ah, não, excelente. Mas assim, gente, eu ainda vou ter, eu induzindo isso, né? Vou ter a oportunidade de levar a minha galera, porque é uma galerona, tá, Gustavo? É muito menino. Vai ser um prazer. Falar que é menino nós tem lá em casa. Eu falo porque, assim, lá em casa tem toda diferença, assim. Tem o Lorenzo, que eu falo que ele é uma experiência, assim... Só Deus sabe explicar a vida dele hoje na Terra, porque ele é uma criança prematura extrema, né? Foi prematuro extremo. E um dia eu conto esse caso aqui pra vocês. E ele tem as sequelas de prematuridade com autismo. Então, assim, além de, por exemplo, se um cachorro bater muito forte, a dor dele parece que é um pouco mais intensa, Sim. sabe? As articulações, enfim, não é fibromialgia, mas é mais intensa, enfim. E a Isadora já é zero filtro. A Isadora já vai chegar, vai enfiar a mão dentro da boca, Sim. Ela não entende que se ela enfiar a mão ali, o cachorro vai morder. Né? Tem o perigo total. Ela não entende que tem esse perigo, né? Já o Miguel, ele é assim, eu vou esperar ele chegar perto de mim, sabe? Sim. Então eu entendo hoje que a sinoterapia ajuda diversos autistas do mesmo nível, ou de nível diferente, porque lá em casa são o mesmo nível, né? Nível 1. De composições diferentes ali. Um vai ficar mais quieto, o outro vai querer enfiar a mão quase dentro da garganta do bichinho. Não é tão complexo assim, por conta desse tempo que você teve de adestramento com eles. Sim. E você teve alguém para te ajudar nesse adestramento? Tem os colegas de profissão, até agradeço aí os colegas que ajudam, mas no geral, a gente às vezes tem que quebrar pedra sozinho. Sim. Porque ajudar, né, igual você falou inicialmente, sem ter algo em troca, hoje em dia o ser humano já pensa assim, vou te ajudar, mas o que você vai me trazer de benefício? Que benefício tem ele agora? Exatamente. Então eu tive que, assim, pelo menos metade do período, quebrar a cabeça sozinho. Sim. Às vezes ir no hospital com receio da mel morder alguém. Sim. Ou às vezes ir no asilo, pô, será que aqui eu consigo entrar, consigo acessar? E com as próprias experiências ir moldando aquilo. Sim. Para quando chegassem os próximos... Para quando chegassem os próximos, né, os próximos cães, até as próximas crianças, eu já sei até onde que eu vou dar liberdade para os dois. E às vezes até mais eficiente com o menor tempo possível. Então isso conta demais. Porque eu acho que a gente aprende mais no sofrimento, vamos dizer assim, do que sempre tudo dando certo, que você não sabe onde que você pode corrigir. E eu falo assim, você falou uma coisa super interessante, sabe? O Atípica Zone, ele é um quadro, como já havia dito, ele é um quadro gratuito, né? A gente não tem patrocinador aqui no Atípica Zone. E eu sempre deixo em pauta, sabe, Gustavo? Por que a gente não movimenta isso? A gente já teve pessoas dessa troca, sabe? Se eu fizer X, o que você pode me beneficiar, sabe? E eu creio que você também tem essa... A gente fala que é um pouco até de ética, né, gente? Porque eu creio que você é assim, né? Eu vou passar o meu conhecimento, mas eu não estou querendo que você me retribua de uma forma, né? Vamos dizer assim, um ganho em cima da sua criança, né? Sim. Lógico. A ideia seria, como você falou, só de você passar informação, contribuir para a humanidade, aquilo que você gosta, né? Algumas coisas que a gente vai fazer na vida tem que ser feito. Adulto faz, tem que ser feito. Mas quando você adiciona aquele gostar, acho que o seu papel de vida na humanidade está pago. Sim. Porque tem gente que vem na vida só para chegar, deixar uma coisa boa e ir embora. Sim. E eu penso muito nisso, sabe? Eu tenho conhecimento, eu tenho a qualidade de ajudar, eu tenho a vontade de ajudar, mas eu vou fazer por querer algo. Meu querer algo, às vezes, a pessoa chegar para o seu Gustavo, meu filho teve um ótimo resultado. Então, para mim, vencer na vida. Sabe aquele vencer na vida, a pessoa às vezes quer trabalhar, ganhar dinheiro e comprar uma casa. Às vezes a minha vida é ganhar conhecimento, entregar esse livro e um pai falar, meu filho é outra criança, meu filho foi curado, meu filho consegue andar por aquilo que você conseguiu ajudar. Eu, na parte, né,
de serviço, né, na área militar, eu gosto muito da curso de APH, de atendimento pré-hospitalar. Então, quando alguém fala, pô, você se dedica demais em dar aquele curso, porque eu penso o seguinte, você está ensinando alguém a salvar alguém. Vamos dizer assim, a pessoa cortou um braço, cortou uma perna, tomou um tiro, então você está ajudando a pessoa a minimizar aquele impacto e levar para o hospital. Então, quando alguém chega, Gustavo, aquele curso que você me deu, eu consegui salvar minha filha na cachoeira que cortou numa pedra. Isso aí já valeu anos de investimento de gasto. Eu acho que isso é o mais interessante, que você proporcionou àquela pessoa de levar alguém vivo para casa. Sim. Então, Gustavo, seu curso é caro, eu não me preocupo com dinheiro. Eu acho que quando a gente faz com o coração aberto, as coisas, a vida vai recompensando. Se não vir também, a gente vai com o coração limpo e aberto, sabe? Eu acho que isso que é o mais gostoso. Isso que é o válido, né? E para finalizar, o que você tem para deixar, assim, uma frase que hoje a gente sempre no Atípicas a gente pede, né? Para as pessoas, qual frase você deixaria sobre a sinoterapia? Ela tá até no final do livro, deixa eu ver se eu lembro a frase, eu não sei qual que é o autor, mas ela fala que não há nenhum psiquiatra no mundo como a lambida de um cachorro no rosto. Gente, forte, tá? E é isso, nossa Atípicas On finalizou. E clica lá no nosso link do YouTube, que a gente vai deixar na bio. Assistam, a gente também vai ter alguns cortes, então divulguem, compartilham, comentam, né, Gustavo? Exatamente. E, gente, procurem o Gustavo, tá? As mamães atípicas aí. O livro, como eu já deixei antes, caso alguém aqui de Santa Luzia que queira, né, está comprando, enfim, pode estar procurando a gente aqui também. Correto, Gustavo? Correto, agradeço a oportunidade, tá? Não, obrigado eu. Esse conhecimento chegue a mais pessoas, não preocupem em que não vai dar certo, porque vai. Isso é uma coisa que todo mundo tem em casa. Só falta a gente ter paixão pelo que faz. O sucesso tá aí. E é isso. Obrigada, pessoal.